Olá, tudo bem? Eu sou Ivan Lima e você está no canal Fatos Desconhecidos. Seja muito bem-vindo. A FEMA, ou Agência Federal de Gestão de Emergências, em livre tradução para o português, claro. É um poderoso órgão vinculado ao governo norte-americano com sede em Washington, D.C. A agência é subordinada ao Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos e possui diversas instalações espalhadas pelo país. Sua proposta principal é prestar ajuda a indivíduos e famílias afetadas por algum tipo de desastre de grande calamidade, além de cuidar das despesas necessárias que não podem ser atendidas por meio de seguro ou outras formas de assistência. Para você entender melhor, saiba que quando uma região declara estado de emergência, deve solicitar ao presidente do país a intervenção da FEMA para que seja dado o suporte necessário à população. Esse suporte inclui assistência médica e odontológica, transportes, despesas de mudança e armazenamento de bens pessoais, reparos ou substituição de moradias, limpeza e remoção de contaminantes, assistência funerária, entre outros tipos de auxílio a cidadãos vítimas de furacões, terremotos, inundações, ataques terroristas e até em uma ocasional guerra. Mas, se parece tão simples assim, o que explica a enorme quantidade de caixões armazenados em suas instalações? Será que o governo estadunidense está a par de algum acontecimento dantesco que ainda não sabemos? Nos anos 90, surgiram diversos questionamentos a respeito da agência, justamente por armazenar milhares de caixas especiais de plástico em várias de suas instalações. Na época, websites voltados às teorias conspiratórias publicaram artigos questionando a finalidade daquela enorme quantidade de caixas e também dos campos de internamento que a própria agência estaria coordenando. Afinal, por que o governo havia solicitado tantos caixões e definido planos de ação para os tais campos de internamento? Como a resposta da agência foi bastante evasiva, foi aí que o mistério em torno da FEMA ganhou força. Com o tempo, porém, tal mistério foi perdendo popularidade e muita gente priorizou outras coisas, até que o governo Barack Obama investiu algo em torno de $1 bilhão em novos caixões para a agência. Grande parte da população se sentiu novamente incomodada, uma vez que as ações da FEMA são associadas a desastres de grandes proporções. O que o governo estaria escondendo? Uma nova catástrofe estaria por vir? Mais uma vez, como sempre, foram mais perguntas do que respostas. Os Estados Unidos parecem ser um palco quando se trata de eventos de comoção mundial. Lá acontece praticamente de tudo, de terremotos a ações terroristas, de bases secretas a teorias da conspiração. O país está na frente de todos os demais, não só devido à sua posição geográfica, como também pela importância financeira que representa no mundo todo e ainda por abrigar uma população que se envolve de corpo e alma com os assuntos internos. Não é à toa que vários documentos governamentais são rotulados como top secret, algo como super confidencial para nós brasileiros. A famosa Área 51, por exemplo, é um dos maiores segredos de Estado que os americanos possuem. É tão secreto que nem os nativos conseguem penetrar em seus domínios, pelo menos não da forma convencional, a não ser que seja um funcionário do complexo. Bom, voltando aos caixões da FEMA, até os próprios americanos se dividem nas opiniões. Alguns veem naquelas milhares de unidades estocadas de grandes caixas plásticas como uma forma que o governo encontrou para atender às emergências de forma mais rápida e eficaz. Já outros defendem que, de alguma forma, o governo está escondendo da população uma grave ocorrência que está por vir.
e isso acaba influenciando nas opiniões não só dos americanos, como também de gente em outros países. Cada caixão tem a capacidade de armazenar 2 corpos adultos ou 4 crianças. Sendo assim, a agência parece esperar por algum evento catastrófico de proporções homéricas. Bom, se tomarmos como exemplo o fato de que, a qualquer momento, parte da Califórnia poderá reviver a catástrofe ocorrida em 1906, quando um terremoto de magnitude 8 devastou a cidade de São Francisco, é plausível admitirmos a necessidade do país já se preparar para a coleta dos corpos. Mesmo porque, de acordo com geólogos, não é questão de se vai acontecer, mas sim quando vai acontecer. Outro grande abalo sísmico de magnitude tão devastadora quanto foi há 116 anos. Atualmente, os californianos estão à beira do chamado Big One, rótulo dado ao evento que poderá matar milhares e deixar outros desabrigados, levando em consideração a população de São Francisco em 1906 e agora na segunda década dos anos 2000. A falha de San Andreas foi e será a maior responsável pela catástrofe. Para quem não sabe, San Andreas foi o nome dado à ruptura tectônica formada pelo movimento das placas norte-americanas e Pacífico, que corta o estado da Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos. Isso quer dizer que, futuramente, parte do estado poderá se transformar numa ilha. Contudo, se o problema ficasse somente nas questões geográficas, seria o menor deles. O fato é que São Francisco e também outras cidades vizinhas à falha abrigam milhões de habitantes e o número de vítimas poderá ser muito maior do que foi em 1906 e muito maior ainda do que no último terremoto ocorrido em 2019, que atingiu 7,1 na escala Richter. Porém, o epicentro foi próximo à cidade de Ridgecrest, a 250 quilômetros de Los Angeles, que tinha na época uma população de quase 25 mil habitantes. Como se trata de uma região fora do circuito turístico e de grandes corporações, e contando com pouco mais de 10 mil residências, o efeito colateral do terremoto não foi tão devastador desta vez. Mesmo assim, a FEMA fez a sua parte, agindo de forma onipresente e dando o suporte necessário à população das regiões atingidas. O furacão Katrina, a tempestade tropical de categoria 3 que atingiu Nova Orleans em 2005, provocou a morte de 1.836 pessoas e 2 bilhões de dólares em prejuízos materiais. A FEMA também fez seu trabalho ao promover toda a assistência necessária às vítimas que sobreviveram e também na coleta dos corpos. Exemplos como estes mostram que a agência tem desempenhado seu papel nas tragédias que assolam o país há vários anos e, como não deixaria de ser, estaria preparada para o Big One e outros prováveis eventos. Mas o que mais assusta os americanos, no entanto, é mesmo a quantidade de caixões produzidos para a agência, contabilizados em mais de 5 milhões de unidades. Estaria a agência se preparando para eventos tão devastadores? Que eventos seriam estes, hein? Neste ano de 2022, a FEMA tornou-se novamente o centro das conversas, especialmente entre os conspiracionistas. Isto porque, além das catástrofes naturais, o mundo também vive às margens do apocalipse bíblico, que sempre é propagado entre os cristãos, que veem no atual cenário político mundial sinais de que o anticristo está por vir, se é que ele já não está entre nós, não é? Estudiosos e os seguidores das profecias de Nostradamus dizem que mais de uma das parábolas do secular profeta, que diz respeito ao fim do mundo, está prestes a acontecer. Estaria, então, a Agência Federal de Gestão de Emergências corroborando com as previsões ditas por Nostradamus? Fatores ligados ao espaço sideral
também fazem parte de um provável cenário de colapso mundial. Uma provável invasão OVNI ou a possibilidade de sermos atingidos por um asteroide gigantesco são, ao mesmo tempo, assuntos dignos de conspirações, como também objetos passíveis de serem encontrados em algumas mesas sérias de discussão. O que a FEMA saberia sobre isso e que é ignorado pela população? Por fim, só que não menos provável, será que os americanos estão preparando o terreno para uma eventual terceira guerra mundial? Atualmente, este é um cenário que já ganhou até cor e pode ser muito provável que um dos seus protagonistas já tenha dado o start quando declarou guerra à sua vizinha nação ucraniana. Um pouco mais além, temos a China, que vem testando mísseis de longo alcance para um também provável ataque a Taiwan. Do lado de cá do globo estão os Estados Unidos, que têm feito de tudo para não entrar diretamente nestes conflitos e tentado, por meio da ONU, apaziguar os ânimos orientais. A partir destas premissas, o que muitos vêm suspeitando a respeito dos milhares de caixões armazenados nos campos da FEMA pode, então, fazer um certo sentido, especialmente no que tange ao suporte humano que se fará necessário. Aos cidadãos comuns, o que resta é torcer para que tudo isso tenha uma explicação menos catastrófica e apocalíptica. E, nesse sentido, nada melhor que o tempo para nos trazer, enfim, uma resposta para tudo isso. Você já conhecia a FEMA? Você acha que estes caixões estão sendo armazenados para algum propósito que não seja o de coletar corpos após uma grande catástrofe? Deixa aí nos comentários sua opinião a respeito de tudo isso. Afinal, este canal só cresce com sua participação. Obrigado por me acompanhar até aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e não esqueça do like, hein? Tchau!